Olá, meu nome é Lucas e hoje eu tô aqui para falar sobre as coisas de Visual Kei que eu ouvi no mês de novembro. Esse vídeo não vai ter muitas edições, então é isso, vai ser direto pro assunto. A primeira coisa que eu tenho para contar é, vou tentar colocar trecho das músicas, de algumas músicas que eu vou falar. Só que o YouTube, obviamente, as gravadoras dão direitos autorais, dão um strike nos vídeos. Então, se tiver alguma parte do vídeo que tiver muda ou com chiado, foi porque a gravadora reivindicou direitos autorais e foi isso que deu pra fazer. E é isso, basicamente. Como vai funcionar esse vídeo? Eu vou dividir ele basicamente em três partes. A primeira parte vai ser coisas que eu nunca tinha ouvido antes e que eu descobri de alguma forma no mês, no caso de novembro. A segunda parte vai ser de lançamentos de bandas que eu já ouvia. E é isso, as bandas lançaram alguma coisa, eu ouvi e gostei e fiquei ouvindo durante o mês. E a terceira parte eu vou falar rapidamente das coisas que eu já ouvia, já conhecia antes. E tava ouvindo durante o mês. E nessa terceira parte eu vou falar mais rapidamente, não vou me aprofundar muito sobre o assunto. E é isso, eu vou começar falando da primeira banda, que eu nunca tinha ouvido falar, é uma banda antiga, que é o Cascade. Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda Cascade. Eu ouvi falar dela porque uma youtuber chamada Pandora, ela fez um vídeo de live report de 3 shows dessa banda. E eu fiquei tipo, que banda é essa? Eu nunca ouvi falar, é uma banda dos anos 90. Eu fiquei curioso e fui ouvir. Eu fui ouvir e fiz algumas anotações aqui. Eu vou falar o que eu anotei e depois eu vou falar um pouquinho sobre cada anotação. É muito doido assim as coisas que eu anotei, mas faz sentido, vocês vão ver. Eu anotei Voz do Teruki, Melt Love, Músicas Cat e Siam Shade. E basicamente, por que Voz de Teruki? Porque a voz do vocalista me lembrou muito a voz do Teruki do Ancaf. Gente, é como se o Ancaf estivesse cantando numa banda. Muito louco. E isso é muito engraçado ao mesmo tempo, porque eu gosto muito de Ancaf. Então, na minha cabeça, o tempo todo que eu tô ouvindo essa banda, é como se eu tivesse ouvindo o Teruki. Ah, e só pra deixar claro, eu ouvi 2 álbuns deles. Eu ouvi o primeiro álbum de 1994 e eu ouvi o último álbum que lançaram esse ano, em 2025. Então, o parâmetro que eu tenho das coisas que eu gostei e tal são esses 2 álbuns. E Melt Love, porque o jeito que o vocalista canta parece o vocalista do Chasna, gente. Parece o Teruki cantando Melt Love, assim. É muito engraçado. É muito cat. A gente chamou de outro ponto. Muitas músicas cat, fofinhas. E é basicamente isso. Se você pensa no Chasna com a voz do Teruki, é a maioria das músicas dessa banda. Só que eu também anotei Siam Shade, porque as músicas que não são tão cats assim, eu senti uma atitude meio Siam Shade assim deles. Eu não vi nenhum vídeo, nenhuma live deles, não vi nada. Mas se eu fosse imaginar como eles são assim visualmente falando, eu imaginaria eles completamente igual o Siam Shade. Então, por isso que eu anotei Siam Shade. Então, é isso. Eu gostei dessa banda. Eu pretendo ouvir mais da discografia deles ao longo dos meses aí que vão se passar. E tá aprovado. A música que eu vou deixar um trechinho aqui, se eu não levar strike, é a música Sexy Sexy, que é uma música de anime, que é do anime Gekko no Keidan, que é o encerramento desse anime. Essa música é super cat, é super o que eu falei. Ela não é de nenhum dos álbuns que eu vi, mas só que ela tinha mais de 2 milhões de plays no Spotify. Aí eu fui ouvir pra ver o que é que tinha de imagem dessa música. Aí eu descobri que é porque ela é música de anime. Enfim, eu vou deixar um trechinho rápido aqui. I miss you, I miss you, I need you, I need you, sexy, sexy. E é isso, a primeira parte do vídeo de bandas que eu nunca tinha ouvido falar, basicamente essa. Foi a única banda que eu nunca tinha ouvido falar, que eu ouvi esse mês. Aí eu vou falar agora de uma banda que eu já ouvia, que teve um lançamento esse mês, que eu ouvi bastante, que foi o Exist 3, aquela bandinha de visual kei que é formada só por mulheres.
elas lançaram um álbum finalmente depois de 11 anos, chamado Who I Am. E assim, elas tinham lançado um mini álbum em 2020 também, mas de álbum completo faziam 11 anos que elas não lançavam. Nossa, eu esqueci totalmente o World Maker, o álbum de 2014, World Maker. E o que eu anotei aqui é basicamente que o som delas está muito parecido com o que elas faziam desde o Virgin, que é o álbum major delas. O Virgin, World Maker, aí tem esse mini álbum de 2020 e agora o Who I Am, é tudo muito parecido. E eu acho que quando uma banda ela fica estável sonoramente, sem inovar muito, ela acaba ficando muito mediana. A gente acaba se acostumando muito com o som. E apesar de ser positivo de certa forma isso, eu também acho negativo. Então, de positivo por negativo, pra mim acaba que vira uma banda medíocre. Acaba sendo um álbum medíocre. Eu ouço ele do começo ao fim, e quando eu termino o álbum e alguém me perguntar, mas qual o seu destaque do álbum? Eu não vou saber dizer, porque literalmente eu achei tudo muito parecido. Então, a minha crítica que eu tenho pra banda é essa, que literalmente está muito parecido com as coisas que elas já fazem. Eu queria muito que elas fizessem alguma coisa nova, alguma sonoridade diferente, ou então, de repente, voltassem para as raízes e fizessem alguma coisa mais dark, como era no começo. Enfim, de qualquer forma, eu gostei do álbum, eu vou ouvir ele ao longo do tempo, só que vai ser um álbum que eu vou botar assim, pra trabalhar. Não vai ser um álbum que eu vou parar pra ouvir ele do começo ao fim, porque eu vou ficar entediado. Simples assim. Dito isso, eu vou recomendar 2 musiquinhas desse álbum pra ouvirem, que são os meus pseudo-destaques, entre muitas aspas, dele. Que é a faixa título Who I Am, que eu vou deixar um trechinho agora. E uma que eu achei um pouquinho diferente das outras, por usar uns instrumentos meio diferentes, é uma música que tem uma pegada meio latina, assim, é meio diferentinha. Mas pra vibe do Exit Trace, eu acho que elas já flertavam com essa sonoridade de certa forma antes, então pra mim não foi uma grande novidade assim, que é a música Tango Diablo. Que enfim, ouçam, vale a pena. Ouçam o álbum também, vale a pena, recomendo. Eu queria muito que elas crescessem. Eu também tenho muita curiosidade para saber como é a fanbase delas no Japão, já que a gente sabe que o visual kei é dominado por homens e por fãs mulheres. Eu quero saber mais ou menos como é uma banda de visual kei feminina no Japão. Como são os fãs, se são fãs homens, enfim. O próximo lançamento desse mês foi do Muck, ou Mook, M-U-C-C, enfim, com a música, ou single, né? Never Evergreen. E o que eu tenho pra falar sobre essa música é basicamente a mesma coisa que eu falei sobre o Exit Trace. Eu acho que o Mako, eles estão numa zona de conforto muito grande. Eu queria muito ver eles fazendo uma coisa diferente. Os últimos singles são muito parecidos. E se você misturar, você não vai conseguir diferenciar qual é qual. O último álbum deles eu achei muito bom. Eu achei que teve uma volta às origens, assim. Parece que saiu algo que saiu direto de 2008. Mas esses últimos singles eu tô achando eles muito zona de conforto. Eu queria que o Manco voltasse a se arriscar, voltar a fazer coisas diferentes. Eu queria ver gritaria, eu queria ver... Enfim, esse tipo de coisa. De qualquer forma, a música me pegou e eu ouvi ela bastante esse mês. Vou deixar um trechinho dela agora. Enfim, Manco tá melhor do que eles estavam nos anos 2010, na época que eles estavam na Sony Music. Pelo menos isso melhorou. Mas eu sempre espero um pouco mais de Manco, porque eu acho que eles são uma banda que tem um potencial enorme de fazer coisas muito legais. E pronto, de novidades é basicamente esse álbum do Exit Trace. E
esse single do Mako. Agora eu vou falar rapidamente as coisas que eu já ouvia, que eu costumava ouvir, que eu já conhecia e que eu ouvi esse mês também. Começando por Kurenai, do X Japan. Porque, cara, óbvio, essa música é um hino, todo mundo já conhece, eu não vou nem deixar trecho de música, enfim. Eu me viciei nessa música porque eu tava assistindo um anime chamado Let's Go Karaoke. E esse anime é basicamente sobre um yakuza que quer participar de um concurso de karaokê. E ele começa a treinar e tal, treinar a voz. E a música que ele quer cantar no concurso é Kurenai, do X Japan. E ele canta tanto essa música no anime que quando eu tava fora, quando eu não tava assistindo, eu queria ouvir a música. Eu saí dando play, e acabou que eu ouvi muito Kurenai esse mês, por causa desse anime. Se vocês, por acaso, usam um Anilist, eu vou deixar o meu Anilist na descrição, que tem tudo que eu tô assistindo, tudo que eu já assisti, essas coisas. Quem usa Anilist sabe como funciona. Eu também ouvi muito Miyavi esse mês. Os álbuns Miyavi, Estrelinha Pops, que é o segundo álbum dele na EMI, e o Miyavisme, que é o primeiro álbum dele na EMI. Que são os dois álbuns do Miyavi que são minha zona de conforto, basicamente. São os álbuns que eu mais ouvi dele, etc. Que é a época que ele era o camaleão japonês. E eu ouvi muito Miyavi esse mês porque teve um youtuber chamado Infectical, que fez um vídeo sobre a história do Miyavi. Falou sobre as bandas anteriores dele, falou sobre a discografia, etc. Aí bateu na saudade de Miyavi, fui ouvir Miyavi. Acabei ouvindo esses dois álbuns esse mês bastante. E pra terminar, a minha bandinha de conforto, minha banda do coração, minha banda favorita que eu ouvi. Eu sempre vou falar dela em todos os vídeos de músicas ouvidas do mês, que é o Ancaf. Eu ouvi os dois best álbuns do Ancaf, o de 2009 e o de 2018, que são os dois álbuns que estavam disponíveis até novembro desse mês, ou desse ano, 2025. E é isso, não tem nada que falar sobre Ancaf. Eu vou esporadicamente fazer vídeos sobre Ancaf, inclusive eu estou preparando uma lista, um vídeo em formato de lista sobre o Ancaf, uma lista muito inusitada, que eu tenho certeza que é algo que ninguém nunca fez assim na história, então fiquem atentos aí no canal que vai sair em breve esse vídeo. Enfim, era isso, gente, que eu tinha pra falar. Essas são as coisas que eu ouvi. Se você ouviu alguma coisa que eu falei aqui, se você conhece o Cascade, já conhecia, deixa aqui nos comentários, fala alguma coisa. Se você usa Last FM, eu vou deixar o link nos comentários, no comentário fixado, tanto do meu Last FM pra gente se seguir lá e conversar e ver o que a gente tá ouvindo, quanto do meu Anilist pra gente se seguir e ver o que a gente tá assistindo de anime e lendo de mangá. É isso, gente, basicamente. Fiquem atentos no canal se vocês não ligam pra minha dicção ruim e pra falta de edição, que eu não sei editar, etc. É só ficar ligados que eu vou ficar fazendo vídeo sobre Visual Kei esporadicamente. E é isso. Tchauzinho, até a próxima.